Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 13, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu estarei usando a versão Nova Almeida atualizada, que foi a única que criou a Bíblia com letra, gigante, outdoor, E aí, como a gente vai envelhecendo, a vista vai ficando mais fraca. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém? Podeis assentar, meus amados. É tempo de crescer. E nós crescemos quando aprendemos sobre o que é o amor e como amar de verdade. Você pode repetir comigo? Crescemos quando aprendemos sobre o que é o amor e como amar de verdade. No grego koiné, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, você irá encontrar 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. Entretanto, quando esses adjetivos são traduzidos para o português, são traduzidos simplesmente como a palavra amor. Então nós temos que buscar na língua original a tradução exata, para podermos entender o contexto em que o termo foi aplicado. O amor eros é o amor sexual, o amor de marido e mulher. O amor filéu é amor de amigos, ou amor de parentes, entre parentes. E o amor ágape é esse tipo de amor, o amor em que se trata o texto em questão. O amor ágape nos remete ao amor de Deus, é o amor mais intenso, o amor altruísta, o amor sacrificial, a primazia de todos os amores, a essência de todos os amores. Porque o amor verdadeiro não está na satisfação própria, mas na satisfação do outro. Isso mesmo, pastor. Eu quero alguém que me ame. Eu quero me casar com alguém que me complete, que me faça feliz, que realize todos os meus desejos. É egoísta! Quem te disse que o amor está ligado ao que você pode receber? Você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer
feliz. Pois o amor não consiste naquilo que você pode receber do outro, mas naquilo que você está disposto a dar pelo outro, a fazer pelo outro. O amor não está ligado ao que você pode receber, mas ao que você está disposto a dar. O amor está ligado ao que você está disposto, ao quanto você está disposto a se doar. O amor não está ligado ao que você pode ganhar, mas ao que você está disposto a perder por amor. O amor é altruísta, o amor é sacrificial. O amor é uma escolha. Você não ama porque você sente amar, você ama porque você escolhe amar. O amor é uma decisão. Você não ama porque você sente o amor, mas porque você decide amar. Amor é uma doação, amor é uma dedicação, amor é empatia, diferente de simpatia, porque simpatia é dó, é pena, é consternação pela situação da pessoa. A empatia faz com que você se coloque no lugar da pessoa, sinta o que a pessoa sente. Isso é amor. Você não vem à igreja para receber bênção, você vem à igreja para prestar um culto ao Deus que você diz amar. Então você vem se entregar, porque altar não é lugar de bênção, altar é lugar de sacrifício. Você entrega a Deus aquilo que você trouxe. Você não veio aqui para sair satisfeito. A sua preocupação deve ser em saber se Deus está satisfeito com o culto que você ofereceu, com a adoração que você prestou. Esta deve ser a nossa principal preocupação. Afinal de contas, quem é servo? Quem é Deus nessa história? Alguma vez você já perguntou a Deus se Deus aceitou o culto que você veio prestar? O culto que você prestou a Ele, a adoração que você prestou a Ele? Alguma vez na vida, quando você passou por aquela porta, no final do culto, você se perguntou: será que Deus aceitou o meu louvor e a minha adoração? Será que Deus aceitou o culto que eu prestei a Ele? Será que Deus ficou satisfeito comigo? Será que Ele se agradou de mim? Se essa fosse a nossa preocupação, ninguém jamais sairia do seu lugar para ir ao banheiro durante o culto. Se essa fosse a nossa preocupação, ninguém sairia do seu lugar para beber água. Se essa fosse a nossa preocupação, ninguém se levantava da sua cadeira para ficar lá fora batendo papo. Se essa fosse a nossa preocupação, ninguém sequer olharia para o celular durante o culto. Seja para visitar redes sociais, seja para responder mensagens, seja para atender ligações. Agora não. A minha prioridade está para o amado da minha alma. Toda a minha atenção está voltada para Ele. Ah, pastor, mas a minha Bíblia está no celular. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? E é Deus quem julgará todas as coisas. E nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós estamos falando. Meu amado, minha amada, se o culto só atrai pessoas e não atrai a presença de Deus, esse culto é totalmente inútil. Um culto, para ser útil, deve ser, em primeiro lugar, para atrair a presença daquele que é o alvo da nossa adoração, aquele que é o alvo do nosso culto, do culto que nós estamos prestando, o Senhor nosso Deus Altíssimo. Porque amar é fazer da pessoa amada a sua prioridade. É ser feliz, é se sentir feliz em fazer feliz. Jesus é o exemplo mais claro disso, que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso Deus é o maior exemplo disso, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que realmente nós amamos a Deus? Quem aqui já ouviu falar, já assistiu, né, o filme O Senhor dos Anéis? É uma trilogia que foi passada aí há muito tempo. E o último filme se chama O Retorno do Rei. Esse filme tem a duração de 3 horas. E na sala de cinema que eu estava, ninguém arredou o pé, ninguém se levantou para ir ao banheiro beber água, ninguém atendeu uma ligação, ninguém sequer olhou para o celular para ver uma mensagem, ninguém conversou com ninguém. Isso no cinema, e no culto, e na igreja. Queremos ser felizes, queremos que Deus nos faça felizes, porque nós achamos que estamos no direito de sermos felizes. Mas será que nós fazemos Deus feliz? Será que Deus está feliz comigo, meu irmão? Será que Deus está feliz com você? Será que Deus está feliz com o nosso amor, ou o nosso entendimento sobre o amor? Falamos sobre amor, 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 mas afinal de contas, o que é o amor? Na sua Bíblia aberta aí, nós podemos ver, verso 4, o amor é paciente, ou seja, é longânimo, no sentido de suportar as adversidades, as pessoas difíceis, no sentido de não ser ansioso, mas sereno. O verdadeiro amor é paciente porque tem equilíbrio, sabe esperar, sabe aguardar, tem domínio próprio, sabe se controlar. O verdadeiro amor não age no ímpeto desenfreado de alguém desembestado, mas é calmo, sereno, tranquilo e mantém-se firme, mesmo diante das mais difíceis provações e desafios. O que é o amor? O amor é bondoso, ou seja, o amor ama e pratica a bondade, não visando vantagem própria, mas buscando o bem e o conforto do outro. É uma bondade altruísta, visando o benefício do outro, sem interesse, sem recompensa. Alguém que ama de verdade, agrada o outro naquilo que o outro gosta, desde que seja lícito e não vá de encontro aos princípios estabelecidos por Deus. Quando alguém ama, você não priva alguém que você ama, pelo contrário, você faz aquilo que o agrada, aquilo que a pessoa gosta, porque você tem alegria em ver a pessoa feliz. Uma pessoa que diz que ama, mas por pirraça, priva a outra pessoa daquilo que a deixa feliz, é porque na verdade não a ama, é egoísta e só pensa em si mesma, é interesseira, porque só está disposta a fazer alguma coisa se receber algo em troca. O amor é bondoso, por isso que Deus é amor, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, porque Ele nos dá o que nós precisamos, sabemos que nós não temos condições de retribuir. Ah, pastor, mas tem gente que abusa. Peça a Deus discernimento e sabedoria, e continue fazendo a sua parte, fazendo aquilo que é bom. O que é o amor? O amor não é ciumento. O interessante é que esse termo ciúme pode ter o significado positivo como também negativo. Tudo vai depender do contexto em que esse adjetivo é inserido. No sentido positivo é quando nós usamos esse artigo no contexto de cuidado, de zelo. Por exemplo, o Espírito de Deus arde em ciúmes. O Espírito de Deus arde em ciúmes pelo seu povo. Nesse contexto é positivo, pois significa zelo, significa cuidado, lealdade intensa. Agora, no caso do texto principal da mensagem, quando o apóstolo Paulo está descrevendo sobre o amor, ele está dizendo que o amor não arde em ciúmes, no sentido de que o amor não desconfia, pelo contrário, quem ama, confia. A desconfiança ela é destrutiva,
porque a pessoa amada é mais vista como um objeto de posse do que um ser humano que precisa realmente ser amado. Quem desconfia não ama, tem medo de perder, não por causa da dor da perda, mas por causa do orgulho ferido. Você já ouviu aquela frase? Se não pode ser meu, não será de mais ninguém. Pois é, orgulho, típico de uma pessoa que não ama, mas é ciumenta no sentido pejorativo da palavra, é orgulhosa e egoísta. O amor verdadeiro não é ciumento, porque quem ama, confia. Mas o que é o amor? O amor não se envaidece, o amor não produz vaidade em nós. Quando amamos, nós não nos engrandecemos por isso, e não temos por que nos engrandecer, porque amar não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Nós não somos melhores que os outros por amar, ou por expressar amor. É nossa obrigação amar, expressar amor, e ensinar sobre o amor. Não há por que nos exibir, nem nos mostrar. Não estamos fazendo nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Principalmente neste mundo, no contexto das redes sociais, as pessoas se filmam ajudando umas às outras, depois colocam nas redes sociais: olha como que eu amo, olha como eu pratico o amor. E o que Jesus disse? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mateus capítulo 6, verso 3. Amar não é um concurso de vaidade, o amor não é uma guerra no campo das vaidades, mas a prática da virtude da humildade. O que é o amor? O amor não é orgulhoso, o amor não produz soberba. Quem ama de verdade não se apresenta e muito menos se coloca como melhor que o outro. Quantas pessoas dizem que amam, mas gostam de fazer do outro capacho? Quantas pessoas dizem que amam, mas só se sentem felizes quando humilham o outro, quando desprezam o outro, quando desfazem do outro, ignoram o outro? Olha, eu te amo, mas eu sou melhor que você. Existem pessoas que se sentem bem em rebaixar os outros, e depois falam que amam, se sentem mais seguras em desprezar, em desfazer, em criticar o outro. Quantos usam o amor de Deus para ostentar? Olha o que eu tenho. E até espiritualizam a coisa, né? Olha o que Deus me deu. Mas está na cara que a apresentação não é para dar testemunho, e sim para ostentar e inferiorizar o outro. O amor não faz isso. Quem ama faz como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Quem ama é referência de humildade, porque segue a referência de Jesus. Quem ama não joga na cara: olha, eu te amo, viu? Você que não me ama. O amor se prova com prática e não com palavras. O amor se identifica com ações e não com argumentos. O amor se pratica com humildade e não com orgulho. Mas o que é o amor? O amor não se conduz de forma inconveniente. O amor respeita, trata com respeito e se faz respeitar. Nada de escândalos, nada de chiliques. O amor não é indecente. O amor não é indecoroso, pelo contrário, quando amamos, nós somos comedidos, respeitosos, somos reverentes. A boca de quem ama não é lugar para habitar sujeira, não é lugar para habitar podridão e muito menos imundície. Tem gente que gosta de um palavrão, gosta de uma piadinha mais apimentada. A gente vê isso, infelizmente, muito em encontros de casais, reuniões de famílias, onde alguns aproveitam para se esbaldar. Só que em Tiago capítulo 3 fala que de uma mesma fonte não pode sair uma água boa e uma água amarga, uma água doce e uma água salgada. Efésios no capítulo 4, verso 29 diz: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for usada para promover a edificação daqueles que escutam. Quem ama, fala, se veste, se porta com pudor, respeito e dignidade. Mas o que é o amor? O amor não busca os seus próprios interesses.
O amor não é interesseiro. Quem ama não busca satisfazer os seus próprios interesses, mas o dos outros. Quem ama se sente feliz em fazer o outro feliz. Quem se relaciona visando se realizar e realizar suas próprias vontades é egoísta e não ama de verdade. O amor verdadeiro é sacrificial, é altruísta. Você sacrifica o seu tempo, você sacrifica a sua vida e não vê problema algum nisso. Na verdade é um prazer, é uma alegria poder ajudar e ser útil. O amor não visa cargos, mas encargos. O amor não se move pelo voluntariado, mas se move pelo chamado, porque o voluntário muitas vezes não se compromete, vai se der quando der e sempre tem uma desculpa para não ir. Quem é chamado se prontifica, se compromete, se dedica, se responsabiliza, prioriza a obra pelo qual foi chamado, a ponto de dar a própria vida, se for necessário, para cumprir e realizar o propósito pelo qual ele foi chamado. Quando faz com excelência. Como o próprio Jesus, que não veio ao mundo para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de sacrifício, de altruísmo, de excelência e de amor. Mas o que é o amor? O amor não se irrita. Em outras versões, o amor não se ira com facilidade, ou seja, quando amamos nós somos guiados pela ira, não nos deixamos ser guiados pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. A Bíblia fala que nós podemos nos irar, que nós não podemos fazer é pecar, né? Efésios 4:26, irai, mas não pecai, que a vossa ira não se estenda até o pôr do sol. Ou seja, eu não posso deixar passar o dia, eu tenho que resolver a questão, eu não posso deixar para outro dia, eu não posso ficar guardando aquele trem no meu coração. Temos o direito de ficar com raiva? Sim, temos o direito, sim, porque existem coisas que nos deixam com raiva, nos deixam chateados. Mas uma coisa é você ficar chateado, outra coisa é você agir por meio dessa chateação. Quando você for agir, que seja uma defesa, seja dentro da legalidade, conforme até o Código Penal respalda no artigo 23, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, uso regular do direito, você age respaldado, porque você está agindo de forma lícita. Jesus Cristo, quando entrou no templo e viu aqueles vendilhões lá, e aquelas pessoas, os cambistas, Jesus pegou um chicote e começou a expulsar todo mundo de lá. Foi uma ira santa, legítima. Nós não podemos ser ilegítimos, temos que agir dentro da legalidade, para sermos filhos de Deus, agirmos como filhos de Deus. Mas o que é o amor? O amor não se ressente com o mal, meus irmãos. Cada um oferece o que tem. Se uma pessoa te faz mal, te trata mal, não significa que você deve pagar na mesma moeda. Cada um oferece o que tem. E muitas vezes a pessoa só tem aquilo para oferecer. A pessoa é sempre rude, ignorante, intempestiva, braba. É problema dela. Não significa que você tem que ser do mesmo jeito, da mesma forma. Aliás, tem pessoas que são bravas só com crentes, né? É sempre rude com os irmãos da igreja, com os pastores. Lá fora é tudo tchutchuquinha. Dentro da igreja bota o dedo na cara do pastor, como já aconteceu comigo uma vez. Tinha uma ovelha que botou o dedo na minha cara. E meus irmãos, nessa hora você tem que ter domínio próprio, porque você sabe do que você é capaz, você é treinado. Você sabe o que pode fazer com o indivíduo. Mas o que você escolhe fazer? Dá um sorriso e ama. Cada um oferece o que tem. Tanto que na semana seguinte o mesmo irmão colocou o dedo na minha cara, ligou para mim chorando, pedindo oração, porque tinha sido demitido da empresa que ele trabalhava há mais de 20 anos. E ele não sabia o que fazer da vida. E aí, se eu tivesse escolhido partir o irmão no meio, ou ter mandado para a eternidade, promovendo o encontro pessoal com o Criador, né? Eu não teria tido a oportunidade de orar por ele e de ser um canal do amor de Deus na vida dele. Cada um oferece o que tem.
O ressentimento, a mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro morra, mas a vítima sempre será você. Escolha amar, isso não te diminui em absolutamente nada, o que faz é apenas engrandecer o nome de Deus na sua vida, e quando as pessoas olharem para você, vai ver um reflexo de Cristo, e vai glorificar o nome de Deus. Mas o que é o amor? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Você já assistiu algum filme e torceu pela vitória do bandido? Se você já fez isso, você precisa rever os seus conceitos e valores, porque o amor remete à justiça, e o amor é justo e verdadeiro. Deus é amor, Deus é um Deus de princípios, os princípios de Deus são imutáveis. Não será porque o bandido é um parente seu, que Deus deixará de aplicar a justiça de forma adequada. Nós aliviamos quando é um parente nosso, quando é da família. Deus não, Deus corta reto. Nós justificamos nossos erros com amor e usamos o amor para justificar os nossos erros. Deus não, Ele exerce a justiça, executa a justiça porque é amor, e porque é amor, a sua justiça é imparcial, e porque a justiça de Deus é imparcial, o amor de Deus é perfeito. O nosso Deus é um Deus de princípios. Não se pode quebrar os princípios de Deus e depois usar o amor para poder se justificar. Um caso muito interessante é o caso de Jacó e sua família. Jacó amava quem? Quem Jacó amava? Jacó, Israel. Jacó amava Raquel. Mas com quem se casou primeiro? Com Lia. Ah, pastor, mas ele foi enganado. Jacó só foi enganado porque não estava vigilante. Ele se deixou enganar porque encheu a cara. E além disso, ele consumou o casamento. Assim como muitos de nós que não vigia antes de casar, e aí só vai descobrir quem a pessoa é depois do casamento. E depois que casa, conhece a pessoa e quer divorciar. E aí eu te pergunto, meu irmão, Deus apoia o divórcio? Sim ou não? Não. Malaquias, capítulo 2, verso 16 diz: o Senhor diz, eu odeio o divórcio. Em Mateus 19 fica muito claro que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Deus é um Deus de princípios. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 10. Aos casados dou esse mandamento, não eu, que a mulher, a esposa, não se aparte do seu marido, mas se o fizer, permaneça sem casar, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Deus é um Deus de princípios. Tudo que você precisa saber sobre casamento, meu irmão, minha irmã, está em 1 Coríntios capítulo 7. E olha o que Paulo fala no verso 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas morrendo o marido, ela estará livre para casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Ou seja, tem que ser até que a morte os separe, e se for casar de novo, tem que casar com quem seja crente, servo do Senhor. Deus é um Deus de princípios. Agora vamos voltar lá para Jacó. Olha as instruções de Jacó para o seu filho José. Está em Gênesis, no capítulo 49, se você puder abrir. Gênesis capítulo 49, a partir do verso 39. Gênesis 49, a partir do verso 39, as instruções de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido com os meus antepassados, sepultem-me junto com os meus pais na caverna do campo de Efron, o Etita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mare, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Mas ele não amava, não era Raquel? Mas foi sepultado com Lia, sua primeira esposa. Deus é um Deus de princípios. Pela lógica, se Jacó amava Raquel, teria que ser enterrado com Raquel. Mas não, ele foi sepultado com Lia, porque Deus é um Deus de princípios. Onde então foi sepultada Raquel? Gênesis 35, verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Ou seja, na sepultura dos patriarcas, quem está sepultado com Jacó é Lia,
a primeira esposa. Deus é um Deus de princípios. Ele não olhou o amor de Jacó por Rebeca, mas pelos princípios do casamento. Uma vez casado, casado para sempre. E um ponto muito interessante, na genealogia de Jesus, meu irmão, você vê que Jesus não é descendente nem dos filhos de José e nem dos filhos de Benjamim, que eram filhos de Raquel. Jesus é descendente de Judá, filho de Jacó com Lia. Deus é um Deus de princípios, os princípios de Deus são imutáveis. Deus é um Deus de amor e se alegra com a verdade e não com a injustiça. Mas pastor, se é assim, não era para Jacó ter sido escolhido por Deus, porque ele roubou o direito de filho mais velho do irmão mais velho. Aí aqui está, Jacó não roubou esse direito, ele comprou esse direito do irmão que quis vender. Esaú é que desprezou esse direito, trocando por um prato de lentilhas. Tanto que Esaú chorou pela dor da perda da bênção. É o que geralmente acontece conosco, que nós só depois que nós perdemos é que nós aprendemos a dar valor. Assim como o filho pródigo, foi necessário estar prestes a comer lavagem com porco, para ele poder valorizar o que ele tinha dentro de casa com seu pai. A bênção já era de Jacó. Ele não precisava ter se passado por Esaú. Mas o que ele fez? Fez seguindo a orientação da mãe, que por amor fez com que ele enganasse o próprio pai. E aqui nós observamos um princípio que Deus nos dá. Porque se você despreza o dom que Deus te deu, Ele tomará de você e vai dar para alguém que está disposto a usar. Deus é um Deus justo, é um Deus de princípios. Os princípios de Deus são imutáveis. Nós aqui ferimos os princípios de Deus e depois queremos justificar com amor. Engraçado que sempre para nós o pecado deixa de ser pecado, o crime deixa de ser crime, a ofensa deixa de ser ofensa, e a gente quer sempre receber misericórdia, e não agimos da mesma forma com o outro. Por exemplo, nós fazemos trapalhadas e depois culpamos a Deus. Isso é muito fácil, meu irmão. Se um filho nosso for preso por alguma prática de algum crime, nós vamos à delegacia, vamos culpar os sistemas, vamos culpar os policiais que efetuaram a prisão, vamos culpar o delegado que ratificou o flagrante, e depois vamos defender o nosso filho alegando a inocência, dizendo que ele é uma vítima da sociedade. Deus não. Deus perdoa se houver arrependimento e confissão, mas deixará que o nosso filho cumpra a pena todinha, porque todo pecado tem consequências. Com Deus não se brinca, meu irmão. Deus é amor, e por ser amor Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Em quase 25 anos de ministério, eu nunca celebrei um casamento de crente com não crente, que é chamado de julgo desigual. Porque em 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Diferentemente quando você é casado e aí o seu cônjuge converte. É diferente, porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 7 fala que o marido não crente é abençoado por causa da mulher que é crente. E os filhos são bênçãos, se tornam filhos de Deus, bênçãos de Deus, né? Do contrário, eles seriam filhos de Belial. É muito diferente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Também nunca celebrei casamento divorciado, porque Deus odeia o divórcio. Eu sou sempre pela reconciliação. Simples assim, já briguei com o mundo inteiro, não vou mudar a minha convicção bíblica. Independente do que os outros fazem, do que os outros pensam. Eu prefiro ser odiado pelos homens e amado por Deus, do que ser amado pelos homens e ser desprezado por Deus. Deus é um Deus de princípios, os princípios de Deus são imutáveis. Mas o que é o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque quando você ama de verdade, você está disposto a tudo por amor, a sofrer por amor a Deus, a crer por amor a Deus, a esperar por amor a Deus, a suportar e dar suporte por amor a Deus. Em questões humanas há uma pequena diferença, porque tudo sofremos, tudo cremos, tudo esperamos, tudo suportamos por amor, desde que seja lícito e não fira os princípios imutáveis de Deus. Amor é vida, amor é intensidade, amor é valor. O amor tudo suporta, do grego hipomenen, ou seja, perdura, persevera, suporta, calma, heroicamente.
é um amor que é estável, inabalável, e o seu propósito é de viver, é de servir, e não pode ser desviado, por maiores que sejam as provações ou o sofrimento. Deus é amor. Mas o que é o amor? O amor jamais acaba. O amor acaba porque, embora o seu desejo de amar acabe, o amor sempre existirá, sempre renascerá num coração que está disposto a amar, sempre renascerá num coração que está disposto a se doar. O amor aviva o que está morto dentro de nós, aviva a fé, aviva a comunhão com Deus, aviva a comunhão com os irmãos, aviva a comunhão com a igreja. O amor nunca acaba, porque o amor é vida, e vida em abundância. O amor verdadeiro nunca acaba. O que acaba é esse sentimentalismo barato que nasce nos corações dos imaturos, nos corações de homens e mulheres que são como crianças mimadas, que qualquer coisinha, o amor acabou, vou sair da igreja, vou dar um tempo para Deus, como se Deus fosse se importar com isso, como se fosse Deus que iria sair perdendo. Vou sair da igreja, como se Deus fosse sair perdendo. Infelizmente, a gente vê um pessoal pregando aí, um pessoal esquisito, dizendo que Deus é carente do nosso amor, como se Deus precisasse de nós para alguma coisa, como se Deus fosse um coitadinho precisando de atenção. Coitadinho somos nós, que diante de uma crítica, um dislike na rede social, entra em depressão a ponto de morrer. Deus é Deus, Deus é amor, Deus é Senhor, Deus é soberano, Criador de todas as coisas. Nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós é que precisamos do amor de Deus. Sem nós, Deus continua sendo Deus, meu irmão. Nós é que sem Deus não somos nada. Temos que parar de infantilidade, meninice, e nos colocarmos no nosso lugar, como o apóstolo Paulo fala aí no verso 11 do capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, amadureci, parei com a infantilidade, virei homem, me coloquei no meu lugar. A lógica do amor verdadeiro está em se doar e não cobrar. A lógica do amor verdadeiro está em dar e não em receber. O amor é a anulação do egoísmo, o amor é a anulação do ego, onde em algum momento da sua vida, você não se sente como o centro do universo, você não sente que o mundo gira no seu umbigo. Como disse o poeta, quando você ama, você sofre. Quando você sofre, você luta. Quando você luta, você vence, porque o amor é vencedor e Deus é amor. No verso 13 diz: pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Porque a fé um dia pode ter fim, a esperança um dia você pode perder, mas o amor jamais acaba. E eu gostaria de concluir essa mensagem com um texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ficar de pé? Abra a sua Bíblia nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 32 ao verso 35. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança dentre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é amor de verdade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não somos dignos do seu amor, mas pela tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, o Senhor nos dá esse amor. Obrigado, meu Deus, por nos amar
porque não existe nada que façamos que possa, ao menos, justificar, Senhor, retribuir tão grande amor. Como diz o salmista: que darei eu a Deus diante de tão grandes benefícios que Ele tem feito a mim? Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ensine o que é amar de verdade, porque temos sido falhos, Senhor, não temos dado ao Senhor a honra que o Senhor merece, a glória que lhe é devida, Senhor, e nos perdoe por isso, Pai, porque muitas vezes somos egoístas, queremos aparecer mais do que o Senhor, queremos ser mais do que o Senhor, saber mais do que o Senhor, e nós não somos nada, Senhor, somos carentes da Tua misericórdia. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, que possamos Te conhecer como o Senhor é, aprendermos, ó Deus, com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores. Ó Deus, como precisamos. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos de Ti. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, 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 Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, nos abençoe, Senhor, nos ensinando o que é amar de verdade, e assim honrarmos o Senhor com a nossa vida, com tudo que temos e com tudo que somos. Que a nossa vida seja para a glória do Teu nome, e que a nossa morte seja para a glória do Teu nome também, Senhor. Que em tudo que fizermos o Teu nome seja glorificado e exaltado. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, que nós oramos e agradecemos. Amém.